E aí, galera, tudo bem? Vou voltar aqui falar de coisas de geografia física, né? Depois vou falar também de geografia humana. A intenção é fazer meio um esqueminha aí para que vocês, quando forem ver algum lugar, quiserem entender algo que vocês viram no filme ou algum lugar que você vai viajar, que você consiga entender todos os elementos que vão estar envolvidos aí na parte natural do lugar e depois na parte humana. E quando você entender parte humana e parte natural, você vai estar entendendo o que é geografia, tá? Então hoje eu vou falar de oceanos, assim. Então um videozinho de 10 minutos hoje é sobre os oceanos. Então assim, ó, a primeira coisa que você tem que saber dos oceanos é toda a água, que eu tô com essa capinha, toda a água que tem no mar, ela veio de um lugar específico. Ela veio de dentro da Terra. Oxigênio e hidrogênio se juntam e formam as moléculas de água a partir de erupções vulcânicas, né? Então, assim, no início da história da Terra, a gente era uma imensa massa de rocha líquida e essa massa foi esfriando, essa coisa viscosa que era o que os alunos chamam de lava, né? O magma, ele foi esfriando e muitas nuvens foram se formando e elas chegaram uma hora e elas começaram a precipitar. A precipitação, né, de uma massa enorme de água que estava em estado gasoso criou os oceanos. Então, toda a água do mar veio de dentro da Terra. Então, assim, quando a Terra se formou, ela teve o tamanho certinho para ter moléculas de hidrogênio e moléculas de oxigênio. Tá, pronto. Então, o que a gente vai ter? No pré-cambriano, primeira idade da Terra, a gente vai ter a formação dos oceanos. Então, assim, como era a Terra 3 bilhões de anos atrás? Eram placas continentais gigantes e a gente ia ter os oceanos, tá? Tinha vida no começo? Não, né? Então, a gente começa a ter registro de vida, vida unicelular, não vida complexa, dentro do mar, no pré-cambriano ainda. Os meus alunos sabem, mas assim, pré-cambriano é antes da vida, mas quando a gente fala antes da vida, tem uma exceçãozinha que são as bactérias unicelulares. Tá, isso segue de 4,6 bilhões de anos atrás até 600 milhões de anos atrás. Então, 600 milhões de anos atrás marca algo incrível que aconteceu dentro do nosso planeta. Inicia o Cambriano. Cambriano significa vida, tá? Então, se eu ver num livro de geologia, geografia, vida é todos os filos que vão dar origem a todos os animais que a gente conhece surgem ao mesmo tempo, 600 milhões de anos atrás. Por quê? A gente não tem uma explicação científica, né? Quem é religioso, tá bom? Então, a gente vai ter dois tipos, basicamente, de seres vivos surgindo no mar, né? Os artrópodes, né? Os animais que têm exoesqueleto, então ser crocantes por fora e cremosinhos por dentro. E os que têm esqueleto, nós, né? Nós somos vertebrados, tá bom? Então, assim, primeira coisa, então, você vai ter que lembrar com relação à vida. A vida surge no mar. Então, nós somos sempre adaptações de coisas que surgiram no mar. Tanto que dentro de as crianças, quando estão em estágio de desenvolvimento dentro da barriga da mãe, elas têm um resquício de brânquias, tá? E outra coisa, eu até falo em aula isso, quando a gente nasce, se uma mulher resolver ter o filho dentro de uma piscina, a criança vai ter a capacidade de respirar água. Porque o líquido amniótico dentro da barriga da mamãe é líquido, então a gente respira líquido. Então o que acontece? A criança nasceu, aí a gente tira ela do líquido amniótico da barriga da mamãe, dá um tapa na bunda dela, e aí ela vai dar um grito, vai encher o pulmão de ar, e aí a gente ganha a capacidade de respirar ar. E nunca mais a gente vai lembrar como é respirar água, tá bom? Tá? Então a gente poderia tirar o oxigênio da água. Em certo sentido, a gente sabia fazer isso, a gente perde essa capacidade. Tá bom. 70% da superfície da Terra é coberta de água. Aí você fala, mas tem água salgada e as outras. O que é água salgada? Então, outra coisa para lembrar: água salgada. Então, assim,
tudo que tem nos continentes, em algum momento vai chegar nas partes mais baixas do relevo. Então, o que é a parte mais baixa do relevo? Para nós geógrafos é o mar, tá? Então a gente conta o nível zero do mar. Então fala, olha, o Everest é 8.848 metros, acima do nível do mar. São Paulo está mais ou menos 800 metros, acima do nível do mar. Campos do Jordão, 2.000 metros, acima do nível do mar. Então, qual que é o nível base? O nível do mar, tá bom? Tá. Então, o mar é a parte mais baixa, tá? E aí, todos os sais, os minerais que existem na natureza, eles vão, em algum momento, chegar num corpo continental, uma massa de água do tamanho de um continente ou maior que isso, que são os oceanos, tá? Então, existem o Oceano Atlântico, o Índico, o Pacífico, tem os mares. Ah, mas qual que é a diferença de mar e de oceano? O tamanho, tá? Os oceanos são maiores, os mares são menores e geralmente mais rasos. As partes mais profundas dos oceanos a gente chama de fossa abissal. Então, as fossas abissais é onde as placas tectônicas se encontram, vai fazer um vinco assim no fundo do mar e pode chegar a 10, 11 mil metros, tá? Tem uma aqui pertinho, né, no litoral do Chile, tem perto do Japão, existe na costa oeste dos Estados Unidos, tá? Aí você fala, mas e o oceano aqui no Brasil também tem fossas? Não, o nosso é mais raso um pouco, chega a 2.000, 3.000 metros mais ou menos de profundidade, tá? Então o leito oceânico, o fundo do mar, no Oceano Atlântico, geralmente 2, 3.000 metros, tá? Tem alguma coisa diferente lá no meio? Tem um negócio que chama dorsal atlântica. O que é a dorsal atlântica? No meio do Atlântico, entre a América do Norte e a Europa, e entre a África e o Brasil, tem uma cadeia de montanhas, porque as placas tectônicas estão separando, o magma está vindo lá do fundo e formando montanhas submarinas. Quando elas ficam bem grandes, elas viram vulcões. Então, assim, ó, a ilha de Fernando de Noronha era um vulcão, ele surgiu lá nessa região que as placas tectônicas estão se separando. O magma fez uma montanha muito grande que virou a ilha de Fernando de Noronha. Então, a maior montanha de Fernando de Noronha, o Dedo de Deus, é um cone vulcânico. Tem algum outro lugar que isso acontece? Sim, o Havaí. O Havaí são vários vulcões. Todas as ilhas do Havaí são vulcões. Então, elas surgem lá no fundo do mar, elas vão crescendo, 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 passa da superfície, virou uma ilha. Aí elas vão para o lado. Aí depois cria outra, aí vai para o lado. Aí cria outra, aí elas vão indo para o lado, tá? Então, debaixo do Havaí tem um negócio que a gente chama de hotspot. É um lugar onde o magma mais quente consegue chegar na superfície com maior facilidade, tá? Então, toda vez que tem um vulcão submarino é desse jeito? Não, existem outros que são no encontro de placas tectônicas. Esses aí, como acontece com o Anak Krakatoa, são explosivos. Então, você está lá tendo um atrito muito grande entre placas tectônicas, uma delas está derretendo, cria uma pressão enorme e uma hora extravasa. Tá bom? Então, o Krakatoa é um caso desse. Voltando para o corpo marinho, tá? Falamos das fossas, falamos do Oceano Atlântico e tem as áreas mais rasas, né? As áreas rasas, os mares rasos do planeta, como acontece no Caribe, como acontece nas Maldivas, em algumas regiões da Oceania, eles têm muita vida, porque do nível zero e você começa a mergulhar até uns 100 metros, tem luz, tá? Então nessa área vai ter muita luz, então vai ter muita vida. E de 100 metros para baixo? Não tem luz, a luz não chega. Aí vai ter vida, mas é menos, tá? Animais decompositores, algumas baleias, morsas, vai estar lá no fundo. Então a gente vai ter uma diferença. Mares rasos tem muita luz, então vai ter muita vida e vão ter os recifes de coral, que são formas de vida que criam uma estrutura de calcário que vão abrigar um monte de tipo de peixe, tá? E a gente tem os mares muito profundos. Aí qual que é a diferença? Nesses mares muito profundos, né, o fundão lá do mar, a água é mais densa, tem muito sal acumulado, então a água é pesadona e é relativamente mais fria, tá bom? E aí essa diferença de mar quente para mar frio vai criar uma tendência
sempre a água tentando entrar em equilíbrio. Então, a água quente vai ir em direção à água fria e a água fria em direção à quente. E aí essa circulação de quente e frio vai criar as correntes oceânicas, tá? Que são como os rios marinhos, né? Eu falo em aula às vezes, né? Quem assistiu lá o Procurando Nemo, o pai do Nemo vai procurar ele, ele entra num lugar que tá cheio de tartaruga que parece que elas estão a jato, assim. Elas estão dentro da água, indo muito rápido. Elas estão dentro de uma corrente marítima que fica dentro, beira a grande barreira de coral lá no litoral da Austrália. Tá? Então as correntes marítimas são a tentativa de equilíbrio entre água quente e água fria dentro do mar. Legal? Esse é o vídeo de 10 minutinhos dessa semana. Eu vou gravar mais outros, aí a gente vai pondo. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Se inscreve aí no canal. Valeu!